Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Bom dia. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Ai, gente. Eu e a Fefa, a gente tá numa onda agora. Porque o Bispo, ele é muito fofo. Eu custei a gostar dele, tá? Custei. Tive que criar um relacionamento, assim. Porque antes a Fefa já assistia, postava, e eu falava assim, gente, como esse Bispo é engraçado. O topete dele é muito engraçado. A cara dele é muito engraçada e eu não conseguia levar muito a sério. E aí ele tem essas entonações do bom dia. No final dos vídeos sempre, nosso querido Bispo, ele fala assim... Eu já te disse que eu te amo hoje, ovelha querida. Eu te amo. E é tão lindo. Gente, a gente não fala muito eu te amo, assim, ao longo do dia. Eu acho que mesmo para aqueles que moram com família, marido, mulher, não é algo que se pratica tanto, assim. São as exceções, né? Claro, tem as exceções. Mas eu acho que grande parte das pessoas acaba falando isso em momentos mais especiais, vamos dizer. E falar de uma maneira genuína, eu acho que essa é a frase mais bonita que existe. Quando você fala do fundo do seu coração, que você ama alguém. E o jeitinho que o Bispo fala é muito genuíno, sabe? E você se sente abraçada quando ele fala isso. E daí eu também virei uma chave na minha cabeça com relação a gente falar as coisas bonitas que a gente sente pros outros, mesmo que seja do nada. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O amanhã ele pode não existir. Isso é uma verdade. Não vem falar, Poliana, você é trágica. Não, isso é uma verdade e a gente tem que trabalhar com ela. Um dia aqui nesse canal, a gente vai abordar sobre a filosofia estoica, eu já falei isso. O livro não tá ali em cima pra gente... Nem é o tema desse vídeo aqui. Mas como esse canal é total sobre improvisos... Não é mesmo? Ai. Não é esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. É um outro que eu tenho, que é Café com Sêneca. Esse eu ainda nem li, mas ele também fala sobre estoicismo. E como eu já tinha lido outro, aí eu não queria ler sobre o mesmo tema, né? Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa legal aqui. Conheça as lições atemporais que os antigos ensinaram ao mundo sobre felicidade, sucesso, resiliência e virtude. Foi o que eu falei, é uma filosofia, tá? Estoica. Então, eles utilizavam lá no passado, assim, passado mesmo. É tipo época próximo de Cristo, tá? Ó, os estoicos nos ensinam sobre a guerra, os negócios, a política e as relações familiares, tanto por suas palavras quanto por seus atos. E agora, inspirado pela grandeza dos estoicos e ciente dos erros que eles cometeram, você também poderá transformar as pessoas... Tá. Em outro momento a gente aborda sobre a filosofia estoica, tá? Que este não é o ponto. Mas o estoicismo, ele diz sobre tudo isso e inclusive sobre saber das coisas. Saber as coisas negativas da vida, como você lida com elas, como você pode premeditar uma situação para que você no futuro sofra menos. Então, inclusive sobre a morte, você precisa lidar com ela antes que ela aconteça, porque daí quando acontecer, você meio que vai estar preparado. É um negócio meio louco, né? Mas a gente fala depois. Mas voltando pro Bispo, todos os dias, se não eu ou a Fefa, a gente se manda mensagem. Bom dia. Normalmente ela me manda bom dia e aí eu logo na sequência falo: eu já te disse que eu te amo hoje, ovelha querida. Ai, e ontem eu mostrei o Bispo também pra Flavinha, minha colega de trabalho, não só colega de trabalho e amiga da vida. E ai, ela falou, a pessoa mais fofa, falar, um beijo, ovelha querida. Eu já te disse que te amo hoje. E eu mostrei o Bispo pra ela e disse isso porque eu estava chamando ela de ovelha.
Eu acho que naquele escritório o povo realmente acha que eu sou muito louca, porque agora que eu estou indo presencial, há alguns dias, mais do que antes, eles estão escutando tudo que eu falo, né? E aí devem escutar eu falando, oi, ovelha, oi, cabrita, tudo bem? E aí não devem entender nada. Mas ninguém tem que entender nada mesmo. Nada. Gente, 4h18. Eu dormi super bem essa noite. Eu acho que eu fui dormir, eram 8h40, pra vocês terem ideia. 8h40, 9 horas. E eu pensei em mostrar pra vocês e contar a minha trajetória com Deus, aproveitando que eu vou fazer meu devocional. E quais foram as ferramentas que eu utilizei pra começar a fazer o devocional. Como que eu me mantenho firme, como que a gente vence a desmotivação, se a gente pode chamar assim, às vezes, de ter esse compromisso com Deus. Ok? Vamos lá. Mas antes, Super Coffee. Ai, agora sim, bom dia, ovelhas queridas. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar a minha trajetória com Deus, como ela iniciou e como eu faço o devocional, tá? Há mais ou menos março, abril, maio, junho. Há mais ou menos 1 ano e 6 meses foi quando eu comecei a trajetória real, firme, com Deus. Foi quando, na verdade, eu me mudei para esse apartamento. Estavam acontecendo tantas coisas na minha vida, mudanças, não só físicas, como emocionais. E eu tava numa questão mais também existencial, do que eu queria pra minha vida como um todo. Não só no sentido profissional, sabe? Tudo. Quem eu queria ser nesse mundo. O que eu vim aqui pra fazer. Um propósito. Como levar uma vida com significado, sabe? E acho que vocês já perceberam, eu sou uma pessoa que leio muito, eu gosto de ler muito. E mesmo nas minhas leituras, eu sempre buscava algumas respostas até. E truques pra você se sentir mais motivado e ferramentas que você pode utilizar pra encontrar o seu propósito e todo esse tema, né? E daí eu lia, mas nada daquilo entrava realmente assim no meu coração sobre eu senti que eu estava trilhando um caminho correto. Então, um dia olhando vídeos aqui no iPad, eu vi o Dave Leonardo. Daí assisti um vídeo dele e gostei muito da maneira que ele falava. E a Fefa já tinha me introduzido o Café com Deus Pai. Para aqueles que não sabem, esse daqui é o antigo, mas ele é um começo muito bom para um devocional, para as pessoas que não estão acostumadas também, que estão tentando se introduzir nessa vida e criar uma rotina. Eu diria para vocês que é um bom começo. Então,
Todos os dias tem uma mensagem, não só uma mensagem, mas tem uma passagem da Bíblia, que então você pode seguir e ler junto, e ele disserta sobre algum tema aqui. E fica algo bem informal, bem como se fosse um livrinho mesmo, né? E ele conversa como se estivesse falando com você, o que também é muito bom. Então, eu já tinha o devocional Café com Deus Pai e eu passei a ler todos os dias, né? E aí eu lia e fazia uma oração e pronto, ficava por aí. Aí, quando eu achei o Dave, ele também fala de uma maneira muito informal. Ele fala de passagens da Bíblia, ele fala de histórias da Bíblia. Ele explica as histórias de uma maneira mais contemporânea, vamos dizer assim. Traz mais para nossa vida real, né? E aí eu comecei a ler o Café com Deus Pai e a assistir o Dave. Aí, conforme tinham as passagens, tanto no livro do Dave como no Café com Deus Pai, os versículos e os capítulos da Bíblia, aí eu falei, cara, vou ter que comprar esse livro aí. Vou ter que comprar, porque eu preciso entender o que tá falando, eu preciso ver o que eu entendo sobre. E aí eu sou uma pessoa muito investigativa para tudo que eu vou fazer. Aí comecei a perceber que ao longo das buscas por qual Bíblia comprar, existem algumas traduções. Eu já mostrei a minha aqui, que é a NVT, que é a nova versão transformadora. Tem a NVI, nova versão internacional. A da FEFA, não sei qual que é, tem uma outra. E aí eu lembro que eu coloquei assim no Google. Mentira, foi no YouTube, que hoje tudo é YouTube, né? Eu coloquei no YouTube. Quais são as traduções da Bíblia e qual é a mais fácil de se entender para quem é principiante. Eu coloquei algo parecido com isso. E dentre os vídeos que eu assisti, saiu que a NVT era uma versão muito acessível. Porque, como a gente sabe que a Bíblia fala em formas de parábola e tudo mais, essa versão, a tradução dela deixa as palavras mais praticáveis no nosso vocabulário. E vou mostrar aqui pra vocês. Além de terem os capítulos, né? Às vezes tem um trechozinho explicando sobre aquele capítulo que a gente tá. Então, isso aqui não é parte da Bíblia original. Isso aqui é a explicação do autor, de quem escreveu a Bíblia. Do autor, de quem traduziu. E aí, nessa parte de baixo, nessa linha, tem os versículos e tem a explicação. Então, muitas vezes a gente lê aqui e pode ser que não entenda. Aí você vem aqui embaixo. Então, ele explica. Aqui em Salmos, tá? Salmo 16, eu grifei esse versículo 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Até escrevi uma mensagem minha aqui. Que prazer é viver ao lado do Senhor, no dia 13/1/25. E então fui fazendo a jornada. Café com Deus Pai, Dave. E aí acrescentei a Bíblia. Café com Deus Pai, Dave, e eu lia o versículo da Bíblia. E aí eu fui criando um relacionamento também. Para tudo na vida a gente cria relacionamento. E aí eu fui grifando algumas coisas, eu fui avançando alguns capítulos a mais. Eu não fiquei vinculada só ao que falava no Café com Deus Pai ou no Dave. Eu fui indo. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou criar um plano de leitura. Então eu comecei pelo Novo Testamento, porque ele já tem Jesus e eu já queria ter este contato do que ter que ler todo o Antigo. Então eu fui pro Novo. E aí quando eu tava talvez já no segundo ou terceiro capítulo do Novo, muitas coisas começam a se conectar também com lá atrás, né? Porque eles citam coisas lá de trás. E aí eu falei, quer saber? Vou aumentar o meu plano de leitura. Vou ler o Novo e vou ler o Velho também. Então, que seja um pouquinho, num dia eu leio do Velho, no outro dia eu leio do Novo, e aí eu vou fazendo esse mix. E fui indo. Fui indo. Essa Bíblia é legal, acho que todas são assim, né? Mas ela tem 2 fitinhas. Quer dizer, uma fitinha você usa pro Velho Testamento, pro Antigo. E essa daqui ela fica mais pra frente e você usa pro Novo. Então, você pode ir marcando, alternando e lendo numa boa. Minha experiência, minha vivência nisso daqui. Eu tinha muito preconceito com relação à Bíblia. Eu achava que era algo
monótono, algo chato, algo que eu não iria entender bulhufas do que estava escrito. E eu quebrei a cara total. Claro que a frase em si você entende, mas ela tem um contexto. E aí o gostoso e o mistério da Bíblia é justamente este contexto que você precisa se esforçar, ler com atenção, para conseguir entender a mensagem bonita que tem por trás. E não há coisa mais bonita do que você se revelar, acreditar, ter fé no silêncio. É em segredo que você faz isso, é em segredo com Deus. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa, você não precisa ser essa pessoa que fala, querendo convencer o mundo. Pra alguém virar e falar assim, aquela pessoa é religiosa, nossa, ela é devota, não tem nada a ver. A Bíblia fala 1000 vezes disso, que tudo que você tem que fazer em silêncio, em secreto. Porque isso é a genuinidade de que você está fazendo aquilo de coração e não por um confete. Você querer um cookie pra alguma coisa, entendeu? Eu acho que não tem como você fazer um devocional e você ir por todos os outros lados e você não ler a Bíblia, não tem como. Conforme vai passando o tempo, você vai agregando outras coisas, igual agora eu e a Fê, a gente tá assistindo o Bispo. Se torna mais uma ferramenta, porque o meu devocional ele é feito só de manhã. O Bispo faz oração de manhã, de tarde e de noite. Até a oração da meia-noite ele faz. Então, quando eu vou dormir, eu assisto o Bispo. Então, é mais uma maneira de me conectar com Deus. Eu estou ali orando também. Eu estou ali escutando testemunhos de pessoas, porque ele passa isso nos vídeos. Então, se torna mais uma ferramenta para ter mais um momento conectado. Óbvio que a gente tem que estar conectado o dia inteiro. A nossa vida, a nossa jornada tem que ser ligada a Deus. Tem que não, porque não tem que nada. Mas a minha sugestão é de que você faça isso, porque fazendo isso você está protegido, você se sente amado, você se sente em paz, você descansa seus problemas nele. Nossa, não tem nem o que falar. Vai, faz logo. Agora, falando pra vocês a maneira que eu encontro de ter a disciplina pra fazer o devocional todo dia, pra ter esse comprometimento. Eu fiquei pensando muito pra falar isso pra vocês. Como que eu me expressaria sobre, porque eu não consigo ter uma explicação racional. Então, preste atenção. Parece que quanto mais você dá oportunidade para Jesus entrar no seu coração, acessar a tua vida, te direcionar, porque o devocional faz isso. Você está aprendendo sobre os mandamentos, sobre as palavras dele lá atrás, sobre as bênçãos que ele deu, o porquê que ele se irava com certas coisas. Quando você começa a conhecer Deus, Jesus, você simplesmente não quer parar. Porque quando você para, por um momento que seja, você se sente vazio. Eu acho que essa é a melhor explicação que eu poderia dar. Você conhece ele e fica impossível de largar. Fica impossível de não querer mais. Impossível de não sentar um minutinho por dia e agradecer por todas as bênçãos que ele faz na tua vida. E agradecer pela sua vida, pela proteção que ele te dá, pelo descanso que ele te traz quando você está agoniado. E o devocional, os momentos que eu tenho aqui, eles definitivamente comandam o início do meu dia até o fim. Do jeito que eu sento aqui, do jeito que eu faço a minha oração, das minhas conversas com ele, as coisas que a gente tem combinado, que a gente tem várias coisas combinadas, várias. Eu combino várias coisas com ele. E ele cumpre, muitas vezes eu que não cumpro. Mas aí eu peço perdão. E ele sempre me perdoa. Deus é muito misericordioso. Isso é a essência dele, sabe? Isso não é uma atitude. Isso é quem ele é. Isso faz parte dele. É isso. Começa, gente. Começa. Começa por algum ponto. Começa com um vídeo. Já que você também não é uma pessoa de muita leitura, mas começa com algo audiovisual, onde pode te trazer um momento de descontração, mas ao mesmo tempo de conexão. Entende? Só precisa começar. Aposto que se você der chance pra Bíblia também,
entrar de cabeça, tirar um momento, tire o tempo de final de semana, sabe? Aquele domingo tranquilo, um sábado também. Pega ali uns 40 minutinhos que você tem, 1 horinha, senta e vai tentando entender, vai buscando essas ferramentas, o que te agrada mais, o que funciona. Dá uma oportunidade que você não vai se arrepender, não vai. E aí, nessa trajetória toda, foi quando eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava buscando, um propósito, um porquê de estar aqui, o que eu deveria fazer da minha vida, como que eu deveria conduzir ela. Eu continuo não sabendo de nada disso, ok? Você tá no lugar onde você deveria estar e fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo. E é basicamente isso. Então, isso tem tudo a ver quando a própria Bíblia diz que quando a gente se entrega para Jesus, para Deus, Ele comanda a nossa vida, a gente deixa Ele ir na frente, ao invés de a gente ficar tomando decisões que muitas vezes vão ser equivocadas. E é tão mais simples, sabe? Quando você tem que dirigir o carro e você tem que ser o seu próprio GPS. Agora, quando você é um motorista, mas você tem um copiloto do seu lado, que ele te direciona, e você não tem que se preocupar com isso, você só precisa ir. Você tem que ligar o carro e só ir. Você não tem que se preocupar onde que vira, para onde que vai, ele vai te avisando. Sabe? É dessa maneira que eu sinto que a minha vida é hoje. Tudo isso daqui foi o início também do meu devocional. Porque conforme eu ia tirando as palavras da Bíblia, eu precisava deixar num lugar claro para que quando me desse um mínimo de desacreditar, eu olhasse para isso e falasse, não, eu preciso continuar, porque faz muito sentido. Os seus sonhos merecem a sua disciplina. Seja disciplinado. Matrix. Nossa, eu posso pegar 2 aqui? Obrigada. Bom dia. Mais um bom dia por aqui. Sábado. Olha lá. Tô atrasada. São 5 da manhã e eu já estou atrasada. Era pra ter acordado às 4, como de costume na semana. Hoje vai rolar um pedal muito especial. Eu tô pra ir, ó, bastante tempo, que uma amiga me chamou. E a gente vai pra Romeiros. A última vez que eu estive lá, a convite de uma outra amiga, nós pedalamos 80 quilômetros com um ganho de elevação absurdo. Absurdo assim, para uma amadora oficial como eu. E hoje não vai ser diferente. Cara, não lavei nem o rosto. É 1 hora de viagem até o ponto de partida.
Eu tenho que sair aqui de casa em 50 minutos. Ai, vamos lá. Pergunta se eu não tô atrasada. Com certeza. Com certeza. Derramou todo o super coffee que eu trouxe pra tomar aqui. Saco. Pude tomar ele, eu tive. Aqui já tá lindo, 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 lindo de morrer. E ó, 13 graus, não sei se dá pra ver ali.